Vamos lá, né, senhores? Não acabou, eu falei, né? Esses jogos assim, eles acontecem antes, durante e depois. Vamos falar aí sobre as declarações de algumas figuras importantes do Flamengo. Depois a resposta do Anderson Barros e tem até o Neto revoltado com a arbitragem, pra você ver o nível que foi o roubo, o assalto que aconteceu hoje lá no Maracanã, beleza? Vamos começar, desculpa, até gaguejei aqui, com a hipocrisia flamenguista. Meu Deus, como o Flamengo é um clube que me tira do sério, bicho. Vamos começar com o senhor José Boto, mesmo que fez várias acusações à arbitragem, a Palmeiras, a todo mundo, agora ele soltou essa. Tiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o que, como é que se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que tem sido os últimos jogos deles. Está bem? De uma maneira geral, a arbitragem. Tiveram muito. É isso, né? Então, segundo ele, o Palmeiras não pode. Ele pode reclamar de um jogo que nem foi do time dele, né? Porque quando o Palmeiras ganha do São Paulo, naquela virada, com muitas polêmicas, ele veio e reclamou. Ele, inclusive, deixou de falar do jogo do time dele contra o Bahia e falou do jogo contra o Palmeiras. Então, ele pode reclamar, o Palmeiras não pode reclamar. Agora, olha essa aspas aqui, velho. Tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar. Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar. Você tem a noção do nojo que dá um cara desse? Cara do céu, que bagulho irritante, cara. E eu não quero eu já falei aqui, o Palmeiras ele não perdeu por causa da arbitragem, ele perdeu também por causa da arbitragem, que interferiu no resultado. Mas assim, tenha pelo menos hombridade, sabe, cara? Porque bizarro as falas do José Boto. Inclusive, eu não sei onde que arrumaram esse cara, que parece que esse maluco aí já tá no Flamengo tem uns 30 anos, assim. Porque parece que só trocaram o Braz lá, né? Marco Braz, que era a mesma pegada dele, né? O mesmo tipo de fala, mesmo, sempre arrogante pra caramba e tal. Parece que só trocaram ali o CPF mesmo, porque, meu Deus do céu. E agora o Felipe Luiz, que pra mim, eu vou falar pra vocês, é o pior tipo de pessoa que eu... É esse tipo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Não, o momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Ele pelo menos ele admitiu que foi cagada deles no gol ali, né? Que eles ficaram com a menos. Mas é isso, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar da arbitragem é o Palmeiras. Por que eu falei que é o pior tipo de pessoa? Porque é aquela pessoa que fica tranquila. Aquela pessoa que você nunca vê falando nada. Só que aí na primeira oportunidade ele vai lá e solta uma dessa. Foi assim com o Pedro, né? Ele sempre foi muito tranquilo, do nada ele falou umas paradas do Pedro lá, que todo mundo até assustou. Falei, caramba, Felipe Luiz falando isso? Todo mundo até assustou, né? E depois, por fim, o próprio Pedro conseguiu se firmar no time, né? Inclusive, talvez contrariando o próprio Felipe Luiz. Eu não gosto disso, cara. Já que você é o cara que bate de frente, seja sempre, sabe? Não esse cara que fica sabonetando aí numa primeira oportunidade vai, né? Ganhou o jogo, né? Tá por cima. É bizarro, cara. É bizarro. Então, essa pressão do flamenguista funcionou muito, deu muito certo. A gente viu desde o começo do jogo. O resultado pra mim foi sim interferência da arbitragem, desculpa, eu sei que a gente tem críticas ao time fazer, não vou aqui aliviar pra ninguém, mas desculpa, né? A gente tava falando de um pênalti ali antes dos 10 minutos, uma não expulsão, né? Faltas ali no lance do pênalti que causa o 2-1 pra eles, então é complicado. Aí, nisso, né? Foi até bom que eu fui comer, eu fui fazer algumas coisas. Nesse meio tempo que eu fui, o nosso palestra postou aqui, ó, o Palmeiras na figura de Anderson Barros, diretor de futebol do clube, respondeu as declarações de Felipe Luiz e José Boto, ambos do Flamengo. Tá uma nota aqui pelo próprio nosso palestra, e geralmente, talvez estar viajando, estar voltando, não sei se o Anderson Barros foi pra lá, que a Leila não foi, né? Mas às vezes o cara só manda ali uma nota escrito mesmo e os setoristas reproduzem, tá? Então foi o seguinte, ó, a resposta do diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros,
Barros as declarações dadas pelo técnico Felipe Luiz e pelo diretor José Botto após o jogo de hoje. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Dando aqui uma indireta pro São Paulo também, né? Perder ou ganhar faz parte do jogo, e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe, mas não podemos tolerar hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favorecem o Flamengo. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube de maneira como ele falou, né? Da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Botto, elas não surpreendem, basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Teve mais, a gente vai até esquecendo, né? Eles também roubaram a gente no primeiro turno e teve essa bizarrice aí do José Botto, nojento. Espero que a justiça desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão para todos. Tá aí o Anderson Barros. Falando, só deixa eu ver se não teve mais nada aqui nesse meio tempo que eu tô gravando, né? Mas a fala aí do próprio Anderson Barros em relação à fala do Felipe Luiz aqui, bem postado pelos amigos do nosso palestra, tá? E cara, infelizmente, ó, aqui ó, até uma verdade que a Caroline comentou aqui, ó. O STJD não sustentou nem a punição do tal Bruno Henrique, não é agora que vai fazer alguma coisa. O STJD, né, liberou, deixou a parada rolar de um jogador que foi condenado. A gente tá falando de um jogador condenado por esquema de aposta. O cara tá jogando como se nada tivesse acontecido, né? De resto, como eu já falei, o Flamengo tem um grande time, realmente teve seus méritos na vitória, né? Jogou razoavelmente bem, foi muito eficiente nos lances de conclusão ali, mas a gente tá falando realmente de uma vitória com um gol de diferença, com muitos roubos, com muitos erros. Então, talvez se não tivesse esses erros, talvez a gente poderia falar do empate, até mesmo de uma vitória do Palmeiras. Então, e o que pega muito é essa hipocrisia do Flamengo, cara, porque assim, eu não sei se na cabeça do Flamengo eles são injustiçados de fato, ou se eles fazem de propósito, mas é bizarro, porque os flamenguistas, a gente trouxe aqui o vídeo da torcida, os caras não protestaram na frente da CBF, a própria diretoria deles a semana inteira falando, e agora depois, acabou o jogo, deixa quieto, comemora essa vitória. Até mesmo depois da vitória os caras conseguem ser nojentos, cara, assim, é complicado, velho. É complicado, o time do Flamengo, a diretoria, às vezes até mesmo a torcida, não quero generalizar, porque a torcida a gente tá falando de muita gente, mas quem a gente tem acesso, quem tem voz, que são os influenciadores, é um pior que o outro, né? É um pior que o outro, porque eu nem fui ver e tenho certeza. Ó, me comentem aqui se vocês tiveram estômago. Eu tenho certeza que não vai ter nenhum influenciador flamenguista falando dos erros de arbitragem hoje. Nenhum. Quando a gente ganhou do São Paulo com erros, você viu que a gente falou aqui, né, todos, pelo menos que eu acompanhei, falaram. Eu duvido que tenha um influenciador flamenguista que ia ter sido pelo menos honesto, que é uma coisa que eu não espero muito deles. Agora, para vocês verem qual foi o nível. O Neto, pessoal aqui do Diário de Porco, recortou aqui a fala do Neto, acho que foi até nos stories dele mesmo. Ele falou aí sobre a arbitragem. Olha o nível que chegou. Ah, pelo amor de Deus, é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é um maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. Vocês estão de brincadeira, vocês não vão falar nada. Eu tô assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. Só absurdo, cara. O VAR em menos de 5 segundos falou que não, o árbitro não foi. Ah, pode parar, velho. Pode parar que acabou. Pode dar o título pro Flamengo aí. Eu não vou negar aqui que o Neto se aproveita muito da situação, mas pra vocês verem, né, cara, o lance foi muito claro pra mim. Desculpa, não tem como. Assim como não tinha como discutir o pênalti pro São Paulo, que não foi marcado, isso aqui também não tem, cara. E é isso, né? Infelizmente, quando acontece, a gente fala muita.
quando o Palmeiras ganhou do São Paulo lá, tinha muita gente falando assim, amanhã pode ser seu time, amanhã pode ser o Palmeiras. A gente falou, amanhã? Quantas vezes o Palmeiras já não foi roubado, assim, já não foi prejudicado diretamente por esse tipo de arbitragem, né? Por esse nível aí. Então, assim, não é tipo amanhã. O Palmeiras já passa por isso aqui, já tem muito tempo, tá ligado? Então, realmente, é uma coisa que, infelizmente, a gente tá acostumado, cara. Infelizmente, a gente tá acostumado. Eu confesso, eu sempre fico muito bravo quando o Palmeiras é roubado, mas hoje eu tô com aquele sentimento de conformismo, que é até preocupante ter esse sentimento, tá? Eu fui procurar a fala do Felipe Melo também, enquanto isso. Vamos ver o que ele falou aí. Depois do jogo, ele tava lá na transmissão, mas ele falou indo embora. Vamos ver. Rapaziada, saindo do Maracanã aqui agora, indo pra casa, descansar. Tô vendo muitas pessoas mandarem mensagem pra mim aqui agora sobre... Fala do lance polêmico, fala do pênalti e tal. Vocês não viram o fechamento, rapaziada? Fechamento Sport TV. Eu e você. Mas vamos lá, quem não viu, por favor, vocês não podem perder. Mas eu vou falar aqui o que eu falei. Pênalti claro pro Palmeiras. Pênalti claro pro Palmeiras. Mas nada vai mudar o resultado. O Palmeiras depois tomou 3 gols. E eu falei isso quando o São Paulo teve um pênalti a favor de São Paulo. O São Paulo poderia ter feito 3-0. Não deram pênalti. O São Paulo foi lá e tomou a virada. Perdeu de 3-2. Ou seja, o Palmeiras não teve culpa. O Palmeiras foi lá e meteu 3 gols. Parabéns do Palmeiras. E hoje parabéns ao Flamengo. Então, assim, erro grave. Pra mim, erro grave. Foi pênalti. O juiz não chamou e nem tampouco o VAR. Pra mim, erro grave. E foi falado isso no fechamento. Agora, o Flamengo depois foi lá e fez 3 gols. Sabe? O Palmeiras jogou mal? Não, o Palmeiras jogou muito bem também. Só que o Palmeiras jogou muito bem e o Flamengo foi eficiente. Confesso pra vocês que foi assim, uma tarde muito feliz pra mim. Primeira vez que eu venho aqui no Maracanã como comentarista, poder assistir o jogo, poder comentar o jogo, fazer um pré-jogo e um pós-jogo aqui no Maracanã, lugar onde eu fui tão feliz, né? Joguei tudo no Maracanã, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, alguns cariocas. Mas isso mostrou duas facetas diferentes, né, desse jogo. O Flamengo, que teve menos posse de bola jogando em casa, e o Palmeiras que... o Palmeiras não joga, o Palmeiras é só passe longo, né? Não. Agora, teremos uma final brasileira de Libertadores. Você imagina essas duas equipes se enfrentando novamente, dessa vez na final da Libertadores. Como vai ser, hein? Caramba! Vai ser top, de fato. Mas é isso, rapaziada. Falei, repeti aqui pra vocês. É isso, então, falando do pênalti, mas é verdade, é até parecido com o jogo de São Paulo, a gente teve os lances aí, mas depois o Palmeiras toma 3. A única coisa que eu tenho a falar, que aí eu iria discordar do Felipe Melo, é que um dos gols do Flamengo sai por causa de erro de arbitragem também. Teve o pênalti, obviamente que o pênalti não interfere no primeiro gol do Flamengo, mas o segundo é com erro de arbitragem. Então, infelizmente, eu acho que interferiu. Não sei se mais. Tipo assim, foi interferência direta. Do São Paulo diferente. O São Paulo não teve o pênalti, não teve a expulsão do Andrés, que muita gente reclamou. Mas os gols do Palmeiras, nenhum foi com dúvida, foi legal. Foram gols legítimos. Do Flamengo, um deles foi, pra mim, extremamente irregular. Então aí eu não tenho como não falar que não interferiu no resultado. Mas entendo a fala do Felipe Melo e concordo. Palmeiras, de fato, 3 gols é muita coisa. O Palmeiras fazia tempo, nem sei qual foi a última vez que o Palmeiras tomou 3 gols. Né? Se bobear, foi até pro Flamengo. Deve ter tido outro aí, mas realmente tomar 3 gols aí precisa rever algumas coisas aí, porque o Palmeiras meio que não entendeu como tava o Flamengo jogando, que pra mim era até meio óbvio com as bolas idas no Pedro, só que também tem o mérito do Pedro, né? O mérito do Pedro, o mérito da Arrascaeta. O Flamengo é um baita time também. E se tiver final de Libertadores, o lado bom é que é uma arbitragem neutra, pelo menos lá na final. Em Montevidéu, talvez ali a mão do Arrascaeta no domínio do gol do Gabigol, mas ali acho que é até um lance que meio que espaço, né? Aquele lance absurdo. Mas foi uma arbitragem ok, né? Ninguém saiu reclamando, não teve nada assim.
Então seria legal se tivesse uma final de Palmeiras e Flamengo sem nenhum erro de arbitragem. Tipo assim, vamos ver quem que é a pica, meu, que é o melhor time mesmo, sem nada influenciar, porque hoje claramente foi influenciável. Beleza, mas é isso, né? Palmeiras falando aí, pessoal do Flamengo, aproveitei para trazer o Neto também, Felipe Melo, muita coisa aí pra gente falar. Acho que hoje, nesse domingo, é o último vídeo, mas não sei quando você tá vendo, provavelmente na segunda-feira a gente já traga alguma coisa aqui também, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.